Oi, eu sou a PCNP Simone Porto e estou aqui para a gente retomar a criação de formulário utilizando o Google Forms. Vamos para a parte 2. Bem, estamos aqui então com minha plataforma do Google aberta, estou logada no meu e-mail institucional e eu preciso continuar aquele formulário que nós começamos na parte 1 no vídeo anterior. Então eu clico nos quadradinhos, vou lá no Drive. Agora eu não vou criar um documento novo, eu preciso editar. Lembra que eu falei que é importante para vocês colocarem o nome de fácil identificação? Então o meu arquivo está aqui. Clico nele, ele vai abrir para eu poder fazer as alterações que eu quero. Então eu tenho o endereço, nome, número de chamada, tudo aquilo que nós colocamos duas questões para levantamento de conhecimento prévio e agora eu vou criar uma outra seção. Para criar uma outra seção e não ficar embaralhado, o que eu faço? Eu clico na última pergunta aí que eu fiz, deixo dessa maneira e aí eu clico em adicionar seção. Então assim não acontece nenhuma bagunça no nosso arquivo, tá? Eu vou chamar essa seção de porcentagem conteúdo. Porque aqui eu vou colocar um pouco de conteúdo nessa sessão. Então, vai ser uma sessão para os alunos pesquisarem, estudarem, entrarem no YouTube. Como que a gente faz isso? Bem, quando a gente prepara a aula, a gente tem que deixar os arquivos já abertos para facilitar a nossa vida. Então, o que eu vou fazer? Eu já deixei os arquivos abertos, então eu vou utilizar o Aprender Sempre e vou utilizar também o São Paulo Faz Escola do primeiro bimestre, que foi o que os alunos verificaram, já receberam, tá? São esses dois arquivos que eu vou utilizar e vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes eu vou explicar por que eu escolhi o conteúdo de porcentagens para o 8º ano. Nós abrimos uma planilha que nós recebemos da Secretaria da Educação com as habilidades essenciais de todas as disciplinas. Língua portuguesa, matemática, história, geografia, sociologia e assim vai para todas as disciplinas. Matemática. Eu vou pegar aqui, ó, no 8º ano, eu tenho essa habilidade, resolver e elaborar situações-problema envolvendo cálculo de porcentagem. Então eu vou trabalhar com porcentagem. Estou utilizando essa habilidade aqui para poder organizar esse meu roteiro de atividades. Bem, então eu vou querer anexar um texto agora. Como que eu faço para anexar um texto? Se o texto for curto, é tranquilo. Eu vou no arquivo que eu quero, eu vou pegar o arquivo do São Paulo Faz Escola. Eu vou diminuir um pouco aqui para vocês verem qual é o livro que eu estou falando. Os alunos receberam esse volume 1 na escola, provavelmente no começo desse ano, e é o que eles devem estar em mãos agora para poder fazer os estudos nesse momento. E tem língua portuguesa e matemática, e deve ter também outras, língua portuguesa e matemática nesse arquivo que eu tenho, mas acho que dos alunos tem outros arquivos. Bom, vou ampliar agora aqui para vocês verem. Matemática, a gente tem as situações de aprendizagem, mas a que me interessa é a situação de aprendizagem 3. Aqui vai falar sobre porcentagem. Então, como eu vou anexar um texto que ele é curto, não é um texto longo, o que eu faço? Eu vou dar Ctrl C, simplesmente assim, marquei o texto todo, eu clico com o botão direito, clico em copiar, vou no meu arquivo e clico em colar. É claro que quando a gente faz isso, às vezes vem um pouco desconfigurado, então você tem que dar uma olhada e dar uma organizada no seu texto, tá? E aqui eu coloquei um texto que é um texto curto para os alunos. Então eu posso fazer uma descrição aqui, né? Olha, acompanhe e leia as atividades a seguir. Acompanhe e leia as postagens a seguir. Posso deixar essa descrição aqui também, não tem problema. Então eu coloquei o texto, mas eu só quero o texto. Aí eu vou colocar uma imagem. Então eu vou clicar em adicionar imagem. Bom,
Se vocês olharem, eu tenho a opção de fazer upload, de buscar câmera, de pegar pela URL, buscar direto na internet, usar fotos, eu tenho essas opções. A que eu mais utilizo é fazer o upload. E como que eu faço isso? Bom, vou lá então, vou fechar aqui e vou mostrar para vocês um recurso que eu utilizo, que é bem tranquilo para anexar imagens. Então eu vou abrir uma outra janela e eu vou colocar lá, porcentagem. Eu vou clicar em imagens. Imagens, tá vendo? Ó, imagens. O legal é a gente procurar escolher imagens que tenha a referência, porque não fomos nós que criamos. Essa aqui é legal porque tem a referência da onde veio. Então eu posso utilizar essa imagem. Se eu criei a imagem, aí é outra história. Mas se não fui eu que criei, é legal pegar da aonde tem direito autoral, para a gente poder valorizar as pessoas que estão trabalhando. Tem muita coisa na internet, mas também tem muita coisa boa, muita coisa ruim, e a gente tem que valorizar as pessoas que estão colocando os seus conteúdos lá. O que eu utilizo? Eu venho numa ferramenta chamada captura de tela. Tá vendo? Ó? O mais recente é esse aqui. O aplicativo mais recente para captura é esse aqui. Captura e esboço. Aí eu clico em novo. Cliquei em novo, a tela fica meio escurecida, porque eu preciso marcar a imagem que eu quero. E o legal, ó, é que essa imagem já até tem de onde veio o site, então não vamos ter problemas com direitos autorais. Bem, marquei essa imagem. Tá vendo que ele volta para a tela de captura? Então eu vou lá no salvar. E eu posso salvar tanto na minha área de trabalho, aqui na minha área de trabalho, ou eu posso salvar aonde eu costumo salvar as imagens, tá? Eu vou usar, tem a opção do JPEG, mas eu vou usar o PNG, que ocupa menos espaço. Foi o que me informaram. E vou dar um nome para essa imagem, porque olha, eu já tenho um montão de imagem aqui, e se eu colocar sem nome, vai ficar perdido. Então eu vou chamar de porcentagem 3, porque eu já tenho outros arquivos aqui com porcentagem. E clico em salvar. Bom, fechei. Vou voltar para a minha tela aqui do meu formulário que eu estou fazendo o meu roteiro. Então, o que eu quero fazer? Anexar uma imagem. Então, eu clico aqui, ó, adicionar imagem, clico nela. Eu salvei ela na minha máquina. Agora, eu tenho que trazer ela para o formulário. E como que eu faço isso? Eu vou no fazer upload e vou em procurar. Como eu faço muito trabalho de imagem, quando eu entro em imagem, ele já abre no meu arquivo. Aqui, ó, a imagem que nós acabamos de salvar. E aí, eu clico em abrir. Cliquei em abrir. A imagem está aqui para nós. E o aluno vai ter acesso a essa imagem. Então, eu coloquei um pequeno texto, coloquei uma imagem. Ah, eu quero uma outra imagem, eu quero usar uma charge sobre porcentagem, que é uma imagem maior. Então, eu vou escrever charge. Sempre, gente, a busca do Google é ótima. Imagens, vai te trazer um montão de charge, você escolhe uma que você considera adequada aí para sua turma. Eu vou escolher essa aqui, olha, eu não sei de onde é, então eu clico no link, tá vendo? Também foi alguém que fez essa charge e não colocou o autor. Então a gente sempre procura buscar quem fez, qual é o direito autoral, embora tenha uma assinatura aqui, mas a imagem ainda tá pequena para a gente ver. Vamos lá na nossa ferramenta de captura. Eu estou fazendo 2 vezes. Então, ó, captura. Eu fui na busca mesmo, tá? Novo. Eu vou marcar a charge que eu quero. Eu posso marcar com o campo vermelho ou não. Eu não quis, tá vendo? Eu deixei só a charge. Vou lá em salvar. E vou salvar como charge porcentagem. Ou porcentagem charge. Salvar. Aí eu posso fechar isso aqui e vou novamente no meu formulário, clico novamente em adicionar imagem, fazer upload, procurar. Eu salvei aqui nas minhas imagens, então deve estar por aqui. Ó, porcentagem charge, abrir.
Eu coloquei essa opção da charge porque os professores de história, de língua portuguesa, eles também podem utilizar essa opção. E aqui, olha que legal, eu posso ampliar a imagem. Talvez eu não tenha escolhido a melhor charge, mas vamos ver depois como é que fica. Mas eu posso ampliar a imagem. Tá vendo? Tem uma assinatura, então tem um autor, né? Eu posso ampliar bastante até. Então é só ir clicando aqui, ó, nesses pontinhos no final da imagem e eu vou ampliando eles na diagonal, tá? Bom, isso eu também posso usar esse recurso se eu for colocar um texto muito longo. Vamos pensar, eu vou dar uma fugida um pouco da matemática, só para os professores das outras disciplinas também conseguirem entender quando eu falo de texto longo. Vamos pegar uma fábula. Qualquer fábula, eu vou pegar... eu quero um texto, fábula... Vamos pegar a fábula da lebre e do coelho. Fábula da lebre e da tartaruga, que assim a gente já pega o texto logo. Para vocês verem que eu estou fazendo bem que é ao vivo mesmo. É que eu quero pegar um texto longo. Esse não é longo. Por isso que eu falo, antes de fazer, a gente tem que deixar tudo separado. Isso eu inventei agora, tá vendo? Ó? Aí o texto não é longo e eu não consigo fazer aquilo que eu quero. Bom, vamos supor que esse texto aqui é o texto, ele é um texto mais longo, tá? E eu quero pegar por ele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo recurso que eu fiz antes. Então eu vou, organizo o texto, tento deixar ele dentro da minha tela. Se eu for dando Ctrl-, tá vendo? Ó, diminui o tamanho do meu texto. Aí eu quero pegar então a imagem. Então, ó, eu vou tentar colocar ele inteiro dentro da minha tela, coube todo. Vou na ferramenta de captura, captura e esboço. Vou clicar em novo, tá vendo? Eu posso pegar a tela toda. Então eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Tá vendo? É um texto mais longo que eu posso estar utilizando. Vou salvar esse texto, que para mim é uma imagem, não é mais um texto. Vou salvar como lebre. Salvar. E o processo de colocar esse texto é exatamente o mesmo. Vou lá no formulário, eu vou anexar imagem, tá vendo? Adicionar imagem. Fazer upload, eu vou em procurar. Eu salvei como lebre. Tá vendo? Eu já tenho várias imagens aqui, lebre. Abrir. Quanto maior o texto, né, maior, demora um pouquinho mais. Tá vendo? Ele aparece aqui pro aluno. Eu vou deixar esse texto para servir de modelo. Eu posso ampliar, tá vendo? Ó? Eu posso ampliar. É claro, né, gente? Vamos tomar um pouco de cuidado. É uma atividade agora que os alunos estão fazendo. Textos que não precisam ser tão longos. Mas se houver a necessidade, esse é um recurso e eu posso ampliar, meio que não tem limite, tá? Mesmo, eu vou clicando. Não, na verdade, esse aqui tem um limite. Mas quando a gente põe para o aluno verificar, ele... acabou mesmo, foi o máximo que deu. Mas mesmo assim vai ser possível fazer a leitura. Então tome cuidado com o tamanho dos textos, tá bem? Bom, eu queria mostrar essa parte para vocês, que é de adicionar imagem, adicionar texto, para a gente poder continuar aqui no nosso conteúdo. Então nós colocamos um texto, nós colocamos as imagens, e eu também quero que o aluno ele assista a um vídeo. Eu posso aqui, ó, adicionar vídeo. Eu posso colocar aqui a URL, perdão, eu coloco aqui o link do vídeo. Então, eu já tenho aqui um vídeo que eu quero colocar sobre porcentagem, que é porcentagem aula 1, que eu selecionei, é esse aqui, que ele faz... E hoje, esse professor faz uma introdução da porcentagem, então eu vou marcar esse URL, dou Ctrl C, vou lá no formulário, Ctrl V, tá?
Eu clico em pesquisar, apareceu o vídeo aí pra gente. Cliquei no vídeo, escrevo selecionar. Aí o vídeo tá aqui pra gente poder colocar para os nossos alunos assistirem. Bom, para o dia de hoje é só isso. Vamos para o terceiro vídeo, daqui a pouquinho eu já estou fazendo ele, para a gente ver como ficou esse formulário para os alunos. Eu também vou fazer uma parte de autoavaliação, para os alunos poderem se avaliar e também a gente colocar questões nessa sequência e como envia esse material todo para a turma. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês.